Olá, o nosso estudo vai falar sobre a avaliação de retorno das atividades laborais 3 e 6 meses após a alta hospitalar de pacientes internados com síndrome respiratória aguda nos hospitais de Brasília. A infecção de SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, tem uma grande gama de apresentação clínica, com a maior parte dos casos graves e mortes sendo de pessoas idosas e consideradas do grupo de risco. Essa infecção pode ter uma trajetória comparada à do SARS-CoV-1, que em 12 anos de acompanhamento demonstrou adoecimento cardíaco de 40% dos pacientes, indicando a necessidade de acompanhamento prolongado. A síndrome pós-Covid envolve sequelas, destacando com maior frequência a persistência da fadiga. E devido a essas sequelas, pacientes com maiores gravidades tiveram grande diminuição da capacidade funcional em 6 meses após a alta. Há também relato da relação inversa entre o retorno de trabalho e o domínio e segurança de suas atividades laborais por profissionais de enfermagem. Dessa forma, a presente pesquisa busca avaliar o processo de retorno de trabalho de profissionais acometidos pela doença. Nossa pesquisa se trata de uma coorte clínica com acompanhamento prospectivo de 210 pacientes internados com síndrome gripal e exame RT-PCR positivo para Covid-19 no Hospital Regional da Asa Norte. Foram coletadas as características clínicas laboratoriais durante a internação e 3 meses após a internação. As características foram contadas por telefone e submetidas a questionário de avaliação de retorno do trabalho. Os dados categóricos foram expressos em frequências e porcentagens e os contínuos como média e desvio padrão. As variáveis categóricas foram submetidas ao teste de T² e a normalidade de distribuição das variáveis numéricas foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Utilizou-se também o teste T de Student para variáveis de distribuição normal e Mann-Whitney para as demais. Aplicou-se o erro A de 5% e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina. Dos nossos 210 participantes, 36 pacientes, ou seja, 17%, não retornaram ao trabalho de forma adaptada ou de forma alguma, sendo que 168 retornaram à mesma função que exerciam antes da internação, e não houve informação a respeito de 6 pacientes. A mediana de idade entre os pacientes foi de 50 anos, com menor e maior idade sendo 18 a 88 anos, respectivamente. 61% era do sexo feminino e as causas de não retorno ou retorno adaptado dos 36 pacientes foram demissão em 35%, fadiga ou fraqueza em outros 35%, baixa capacidade funcional em 12%, estresse relacionado ao trabalho em 6%, aposentadoria voluntária em 6% e aposentadoria por invalidez em outros 6%. Não foi contada relação nenhuma entre o não retorno de trabalho e idade, tempo de internação, necessidade de terapia de suporte complexa, porcentagem de saturação de O2 na admissão e uso de anticoagulação plena ou complicação durante ou após a internação. Porém, a mediana de renda per capita entre os participantes que não retornaram foi de R$ 1.000 e a dos que não retornaram foi de R$ 500, sendo estatisticamente significante. Com isso, constatou-se que a proporção relevante de 17% dos pacientes não conseguiram retornar ao trabalho ou necessitaram de retornar a readaptados após a internação de Covid-19. O não retorno foi especialmente relevante em pacientes com menor renda. Assim, pode-se afirmar que a vulnerabilidade econômica pode se tratar como objeto de intervenção para reduzir o impacto da Covid-19 em populações mais pobres. Além disso, o fato da renda prévia à internação estar ligada diretamente à capacidade de retorno ao trabalho após a alta, a ponto que não há segurança de continuidade de trabalho para populações mais carentes, seja por terem apresentado quadros mais graves ou por não terem seguranças de seus empregos, visto que 35% dessa população simplesmente foi demitida. Como demonstrado em outras pesquisas, a diminuição da capacidade funcional é um fator de risco para a perda de qualidade de vida, bem como de renda e oportunidade de trabalho. Resultados compatíveis com nossos estudos.